Oi gente, tudo bem? Meu nome é Isabela e eu vou contar hoje pra vocês o meu testemunho de como Deus me trouxe pra morar aqui na Europa. Fica nesse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai edificar muito a tua fé. Vamos lá. Basicamente, tudo começou no ano passado, ali por março, mais ou menos. Eu e meu marido, a gente sentou e conversou sobre a ideia da gente sair do país enfim, migrar. E aí a gente começou a conversar, a gente tinha alguns países que a gente... Na verdade, eu tinha 2 países que eu achava, assim, que eram mais viáveis, né? Começando ali pelo Canadá, que era a minha primeira opção. Mas por a gente não ter uma formação, não ter faculdade, né? A gente talvez ficaria um pouco mais difícil de chegar lá regular. Porque pra gente nunca foi uma opção a gente imigrar de forma irregular e depois ali como turista, né? E daí depois a gente tentar se regularizar. Porque a gente não queria passar por esse processo, porque é um processo muito complicado. A gente via que tinha pessoas que passavam dificuldade nesse meio tempo de conseguir emprego, de N questões. Então pra gente não era uma opção. Então a gente acabou descartando ali o Canadá. E a segunda opção seria Portugal, por conta da língua, por ter uma língua ali que seria mais fácil de a gente entender, e também por conta da facilidade de entrar no país, porque antigamente era mais fácil do que é agora, né? A gente selecionou Portugal e eu comecei a fazer a pesquisa do que era necessário ali para poder ingressar no país de forma regular, os vistos que tinham disponíveis, e comecei a consumir um conteúdo ali referente ao país, né? E um dia eu fui fazer uma oração, tava orando ali, né? E aí eu falei, Deus, foi exatamente essa oração que eu fiz, eu me lembro. Eu falei assim, Deus, a tua palavra diz que onde eu estivesse, o véu já se rasgou, então eu não preciso me preocupar, porque eu sei que o Senhor vai comigo. Eu sei que tu vai estar lá comigo. E aí eu acabei a minha oração. E aí Deus falou comigo, através da minha mente, eu não ouvi voz nenhuma, tá? Abrindo um parênteses aqui, eu não ouvi voz nenhuma da minha... Nada audível, nada, não foi nada disso. Mas veio na minha mente um pensamento assim, acho que era Mateus 23, eu posso estar enganada, eu vou até olhar. Lá em Mateus 27, tá? Aí no final ali do capítulo dizia exatamente a frase que eu tinha dito na oração, que ali conta a crucificação de Jesus, e aí fala exatamente ali, e o véu se rasgou, né? O véu se partiu em 2. E ali eu entendi que aquilo era uma confirmação de Deus me dizendo que sim, eu deveria fazer aquilo que estava na minha mente, que era me planejar para ir embora. Aí foi quando as coisas começaram a ficar assim, muito, muito interessantes, vamos dizer assim. A gente começou a ver a mão de Deus nas coisas acontecendo. Eu tinha o plano de trabalhar ali durante, né, a semana no que eu fazia, que eu era correspondente bancária. E nos finais de semana eu ia fazer ou eventos ou, enfim, para poder fazer um extra e juntar esse dinheiro que era necessário para ir embora. Só que aí o meu trabalho, como correspondente bancária, ele me rendia em média uns R$70 por dia, mais ou menos. Só que isso não era o suficiente para eu conseguir guardar dinheiro para poder ir embora. Mas de repente começou a bombar. Eu fazia 300, 400, R$500 no dia. Uma coisa assim que eu jamais pensei que eu ia fazer, trabalhando ali em casa, atendendo meus clientes, enfim. E aí as coisas começaram a dar muito certo. Só que aí, com isso, eu comecei a me questionar se eu devia realmente ir embora. Porque eu pensei assim, cara, minha vida tá melhorando. Enquanto eu estava guardando o meu dinheiro lá, né? Claro, não tava gastando dinheiro. Mas a vida tá melhorando, eu tô ganhando bem, pô, tenho um bom dinheiro guardado, né? As coisas estão fluindo aqui no Brasil, né? E se eu ficasse aqui um período, me especializasse, como eu mencionei, a gente não tem faculdade. Então eu pensei, pô, eu posso, né? Posso ficar aqui um tempo, me especializar numa faculdade, enfim, meu marido também. E aí mais pra frente a gente viria para um outro país, até no Canadá, enfim, né? Que era a primeira opção. E aí um dia eu tava em casa e eu fui orar de novo. E aí eu orei, ajoelhei ali, né? Orei. E falei, Deus, contei exatamente isso. Falei assim, Deus, a minha vida tá boa. Será que não é melhor eu esperar um tempo, ficar aqui no Brasil, me especializar e ir pra fora, né, com inglês, com uma faculdade, alguma coisa assim? Porque a nossa vida não tá ruim aqui. A gente tá conseguindo guardar dinheiro, tá conseguindo conquistar as coisas. E foi aí que, quando eu levantei dessa oração, nossa, Deus sabe, esse dia foi muito, muito louco. Na hora que eu levantei da oração, eu tava lá, a notícia no meu celular, dizendo que um produto que eu vendia para os meus clientes, ele não poderia mais ser vendido daquela forma porque o governo teria mudado todas as regras. Ou seja, onde eu conseguia ali uma boa renda, onde eu conseguia um bom dinheiro, vamos dizer que a torneira ia fechar, entendeu? Então eu não ia mais ganhar aquilo que eu ganhava, não ia mais conseguir fazer a mesma quantidade de dinheiro. E aí eu pensei, bom, isso só pode ser um sinal. E nessa mesma época
época a gente estava com o governo de Portugal extremamente em cima dos imigrantes, querendo fechar as portas, querendo acabar com o visto de procura de trabalho, que é o visto que eu vim pra cá. E aí eu olhava pra fora e eu não conseguia ver a gente aqui. Lembrando que estou morando em Portugal agora. Eu não conseguia ver a gente morando aqui. Não conseguia ver a gente vindo pra cá com esse visto, porque eles estavam querendo muito fechar. E já tinha um tempo, na verdade. Por isso que eu me questionei se eu devia vir para Portugal. Se eu devia vir pra cá, ou se eu fazia faculdade lá e eu ia para outro país. Porque aí eu ficaria, vamos dizer que o meu perfil ficaria mais interessante para esses outros países. Pra gente conseguir um contrato de trabalho, uma proposta de trabalho, até sair do Brasil com uma proposta. Que seria muito mais vantajoso, né? E aí, simplesmente, Portugal queria fechar as portas. E aí aconteceu essa questão do meu trabalho, eu não poder mais trabalhar com aquilo que eu estava trabalhando. O produto não seria mais rentável, né? Com essa mudança de regras. E aí foi que eu vi aquilo como um sinal verde para dar entrada no meu visto e no visto do meu marido. E aí a gente decidiu que ia dar entrada no visto, a gente precisava de tudo, era muito documento, vocês não têm noção. Quem já deu entrada no visto de procura de trabalho sabe que é muito documento. E cada documento tem um prazo, não é assim, tu tenta pegar um documento e ele sai na hora. Não é assim, eu já vi gente que tinha documento ali que saía em uma semana, 15 dias. Então tu só consegue dar entrada depois que tem toda a documentação. A gente começou a reunir a documentação no sábado à noite. A gente enviou para a VFS, que é a empresa que cuida dos vistos no Brasil, né? A gente enviou para a VFS na segunda-feira de manhã, porque todos os documentos saíram em pleno domingo. Coisa assim documento que demorava pra gente saiu muito rápido. E aí, isso foi numa segunda que a gente deu entrada lá, nem mandou pelos Correios para São Paulo. Na quarta-feira, chegou lá, eles confirmaram o recebimento, na verdade a gente viu nos Correios ali, né, que constou que eles receberam. A gente foi receber o e-mail, acho que uns 2, 3 dias depois. Mas a gente já sabia que tinha chegado, então, só que a gente ficou com aquela dúvida, cara, será que deu tempo? Porque 2, 3 dias depois, acho que foi numa sexta-feira, eu posso estar enganada, foi numa sexta-feira, na sexta-feira daquela semana, que simplesmente Portugal fechou as portas, mudou a lei dos imigrantes, e aí o visto de procura de trabalho, ele não seria mais da mesma forma. O presidente foi lá, assinou, acabou. E aí, imagina, a gente deu entrada na segunda, na sexta o visto não existia mais. Então foi assim, a gente viu muito Deus assim nas coisas, nos detalhes, sabe? A fase mais difícil foi a espera para ter o resultado do visto. Porque mesmo depois que o teu processo ele termina, eles não te dão a resposta na hora, tu tem que esperar o passaporte chegar em casa para poder saber a resposta. Então a resposta vai estar dentro do passaporte lá, se o teu visto tá lá ou não. Então assim, enquanto esse passaporte não chegava, a gente não sossegava. E foram mais de 100 dias de processo. A gente ficou 100 dias, mais de 100 dias esperando uma resposta, finalizarem o processo. É muito demorado. Talvez agora esteja bem mais rápido, né? Eu vejo visto de estudo, por exemplo, em 17, 18, 20 dias saindo, 20 dias úteis, eu acho. Mas na nossa época do visto de procura de trabalho era muito demorado. Nossa época não, porque faz 3 meses que a gente tá aqui. Então foi muito demorado. E parecia uma eternidade. E nessas horas, assim, que a gente tem que se apegar com Deus, porque a tua fé começa a se abalar, tu começa a se questionar, será que eu vou mesmo? Será que isso tudo foi coisa da minha cabeça? Tu começa a se questionar se realmente aquilo existiu ou se era coisa da tua cabeça. E aí, o meu visto chegou primeiro do que o do meu marido. Eu acho que eu vou até postar aqui, vou colocar aqui a minha reação abrindo o visto. E, nossa, foi uma felicidade tão grande. E nesse meio período eu fui morar com a minha irmã, né, ali pra economizar um dinheiro também no meu aluguel, porque eu pagava um aluguel bem caro. E aí a minha irmã tinha uma kitnet, lá a gente foi morar numa kitnet de um cômodo só. Mas eu pagava ali o aluguel pra ela certinho, mas ela fazia mais barato do que eu pagava antes, né, então economizava um bom dinheiro aí. E aí eu fiquei ali, a minha irmã teve com a gente durante todo o processo. Ela viu tudo isso que eu tô contando pra vocês, a minha irmã presenciou cada fase, cada choro, cada desespero. Quando o meu visto chegou, foi tão maravilhoso. Porque aí eu vi que eu tava vivendo dentro da oração que eu tinha feito. 1 ano atrás. Eu tinha orado e Deus tinha feito. E acho que essa é uma das melhores sensações que existe. É tu ver a tua oração acontecendo. É uma coisa assim, inexplicável, sabe? E daí o visto do meu marido teve um apontamento de indeferimento, que eu até me emociono. Quando eles estão querendo indeferir o pedido, recusar. Aí chegou lá o passaporte do meu marido, né? E o marido é super tímido, ele não gosta desses ambientes, assim, dessas situações, né? Ele fica muito nervoso. E daí na hora que ele abriu e a gente viu aquele visto, nossa, isso eu não tenho vídeo, mas a gente se abraçou assim, a gente chorou. Eu chorei, ele chorou, porque só a gente sabe o quanto a gente sacrificou, o quanto a gente abriu mão. Muitas vezes nossos amigos chamavam a gente pra sair, pra fazer churrasco,
pra ir pra praia, e a gente não podia ir. Às vezes a gente ia, e aí as pessoas, às vezes, não é de maldade, mas elas não conseguem compreender o quanto tu precisa se sacrificar, porque lá na frente vai fazer diferença financeiramente falando. Não é por mal que elas fazem isso, só que ninguém consegue entender o nosso processo, só a gente ou quem tá muito, muito próximo. E só a gente sabe o que a gente passou, o que a gente sacrificou, então esse momento foi muito maravilhoso. Eu tenho ele gravado na minha mente, assim, porque foi ali que a nossa vida começou a mudar, né? E aí a gente começou a se planejar para vir para cá, comprar umas passagens, a gente trouxe o nosso cachorro. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também sobre isso, como que foi o processo. O nome dele é Ambrósio. Como foi o processo dele para trazer ele aqui para a Europa, porque é um processo bem burocrático. Esse processo durou 4 meses pra gente conseguir trazer ele. Então ele veio com a gente no avião. Então, assim, sabe assim, e eu vi Deus em tudo, em cada detalhe. Eu cheguei no aeroporto, deu tudo certo com ele, com o documento dele, com nossa documentação. A gente chegou aqui em Portugal já com os documentos necessários, que são o NIF e o NIS, que são documentos muito importantes. A gente conseguiu fazer eles lá no Brasil já. A gente arrendou, que aqui chama arrendar, né? A gente arrendou essa casa, alugou essa casa. Casa que eu, se vocês quiserem, também posso mostrar pra vocês. Vou fazer um vídeo sobre essa casa. Ela é maravilhosa. E essa casa é toda equipada, toda equipada. Ela tem armário, os guarda-roupas ali, né? Tem armário na cozinha, tem fogão por indução. Ela é muito bonitinha. E a gente chegou aqui, tava tudo ligado, a internet, a água, a luz. Se eu falar assim, ó, que a gente... nós tivemos um perrengue. Mentira, a gente não teve. Não teve. Eu sei que cada imigração é de um jeito. Mas a nossa não foi assim, meu Deus, porque eu passei por isso durante... Não, deu tudo certo. Eu vi a mão de Deus em cada coisa, cada detalhe, cada documento, cada prazo que batia, sabe? As coisas funcionavam. Assim, um planejamento que eu sozinha jamais teria capacidade de fazer, tá? Como eu trabalhava em casa, então eu tinha mais tempo de fazer ali os trâmites, as coisas. Meu marido trabalhava em área comercial, como eu falei, né? Então ele não tinha, então assim, foi praticamente eu ali fazendo aquele... Mas, gente, eu não tenho capacidade nenhuma, eu sou uma pessoa, assim, ó, minha mente é uma bagunça. Eu não tenho capacidade nenhuma de fazer o que eu fiz. Se eu fiz, foi porque Deus ajudou a gente. Então, assim, eu sei que a minha experiência é a minha experiência, né? Eu sei que teve outras pessoas que vieram pra cá, a coisa não foi tão boa. A gente, ou teve perrengue com o filho, ou a casa que arrendou não existia. Mas assim, gente, não quer dizer também que Deus não cuidou dessas pessoas, ou que não era isso que Deus tinha para essas pessoas, não é isso. Mas pra nós, essa foi a nossa experiência, e ela foi maravilhosa. Não quer dizer que aqui em Portugal a gente não tenha desafios, com certeza. A gente procura de emprego, enfim, N coisas que acabam dificultando o dia a dia. Mas no Brasil eu também tinha problemas para resolver, aqui eu também tenho, né? Então não quer dizer que as coisas não funcionaram, sabe? A gente comprou um carro tão bonitinho, o carro. Ele é gastador, gasta muita gasolina. Consome muita gasolina, mas ele é um carro bom, por um preço bom que a gente pagou, e ele funciona tudo. O ar-condicionado, os pneus estão bons, tudo assim, sabe? Não tenho o que me queixar. E às vezes, assim, eu tô voltando do trabalho, e nem todo dia é fácil, né? Às vezes a gente tá muito cansado, muito exausto, a mente tá muito bagunçada. E aí, às vezes, eu paro, assim, por um segundo e eu lembro que eu orei pra estar vivendo tudo isso. E às vezes a gente acaba esquecendo, né? Nos problemas do dia a dia. Mas eu orei, eu vivo hoje dentro de uma oração que eu fiz 1 ano atrás. Então, não se surpreenda se Deus mudar a sua vida do dia pra noite, se as coisas... Você vai olhar assim e falar, cara, como que eu cheguei aqui? Como que isso realmente aconteceu? Porque Deus pode fazer, Ele pode mudar a tua vida da água pro vinho. E estar aqui em Portugal... Da onde eu vim, é um verdadeiro milagre. E não era... Eu sempre quis ir embora do país, mas Portugal nunca foi uma ideia assim pra mim, sabe? E também, com a idade, o tempo vai passando, tu vai pensando assim, eu já não sou tão nova pra emigrar. E eu me lembro que antes de a gente planejar isso, tinha uma colega de trabalho que ela falou assim, meu namorado foi pra Portugal, era pra eu ter ido e tal. Era uma moça mais jovem, né? E era pra eu ter ido e tal. Aí eu olhei pra ela e falei assim, mana, mas vai, mana, o que tu quer aqui, tu jovem desse jeito? Eu já não tenho idade pra isso. Assim. E olha onde eu tô agora. Então Deus faz, gente. Eu não sei se esse vídeo ele vai alcançar milhões de pessoas, talvez não alcance. Mas talvez sejam poucas pessoas que vejam, mas eu espero que de alguma forma esse vídeo possa edificar a tua fé. Nem que seja no teu dia a dia mesmo, às vezes tu nem tem ideia de vir pra outro país, mas que possa edificar a tua fé para que, independente daquilo que Deus colocou no teu coração, saiba que Ele é capaz de mudar a tua situação e fazer a tua vida mudar do dia para a noite. Eu não vejo Deus só na minha vida, eu vejo Deus na vida da minha irmã, da minha mãe, da minha família. Então, assim, são diversos testemunhos que se eu pudesse parar aqui e falar, seriam muitas horas para contar. Porque realmente eu vejo Deus
em muitas coisas. Então não desiste. Se o teu sonho também é vir para a Europa, para outro país, é emigrar, a gente sabe que a situação do país não tá, do Brasil, né, não tá muito boa. Nesse momento, Portugal também não tá muito favorável para imigrante, né, eles estão fechando muitas portas aí, a gente vai acabar vendo o resultado disso. Talvez para quem tá aqui mais tempo seja mais impactante, né, a questão da nacionalidade e tudo mais que tá acontecendo, mas para nós que acabamos de chegar, acho que não impacta tanto, porque a gente acabou de chegar aqui, então a gente não tem tempo ali de residência para dar entrada na nacionalidade, né. Então, se o teu sonho é vir morar em outro país, creia que se essa for a vontade de Deus, vai acontecer. Mesmo que tu olhe para tua situação financeira, social, e tu pense assim, cara, eu jamais vou sair desse buraco. Jamais. Saiba que da onde Deus me tirou, Ele pode te tirar também. Ele pode mudar a tua história e reescrever o futuro dos teus filhos, o futuro da tua família. É isso que eu vejo, assim. Tudo que eu passei na minha vida, talvez os meus filhos, eles nunca vejam. Eles nunca saibam qual é a realidade que a mãe deles viveu antes, porque eles vão estar num contexto totalmente diferente. Hoje, para mim, já não é mais uma opção voltar para o Brasil para morar. Não é mais, né? Talvez um dia, em outro país, não sei, Deus pode me levar, mas por enquanto aqui em Portugal é o meu lar, por enquanto. E tem sido muito bom, tem as dificuldades do dia a dia, mas é ótimo viver dentro de uma oração. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Beijo!